dar início. Edilésia, boa tarde. Boa tarde, professor. Pronto, então, boa tarde a todos. Eu sou o professor Rodrigo Bastos Raposo e essas são as leituras de John Finnis. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 3 da obra Natural Law and Natural Rights e vamos fazer um pequeno passeio tentando resgatar alguns dos elementos que foram colocados ao longo desse capítulo. E teremos a oportunidade de dialogar um pouco. Bom, ele vinha nos itens anteriores discutindo sobre o conhecimento como um valor e utilizando ao mesmo tempo o conhecimento como um exemplo do que é uma forma básica do bem. E Finnis vai explicar que uma forma básica do bem, ela é caracterizada por não decorrer de coisa alguma. Uma forma básica do bem é simplesmente um aspecto que permite o florescimento humano, que é algo cuja posse, cuja busca atrai os seres humanos. Nós somos inclinados a buscar essas formas básicas do bem, que no cenário mais amplo ele chama de valor, e que essas formas básicas, elas são autoevidentes, elas são óbvias. E o Finnis, ele ataca no capítulo o problema de como é que eu provo uma coisa que é óbvia, né? Como é que eu demonstro algo que é autoevidente. Finnis vai dizer que não é possível demonstrar algo dessa natureza. Se uma coisa ela é óbvia, se uma coisa ela é autoevidente, ela é justamente o ponto onde as demonstrações terminam, porque um valor básico, um princípio básico, uma forma básica do bem, é ela mesma um pressuposto para que eu possa fazer qualquer demonstração. Então, aquilo que é a base, aquilo que é a própria origem da razão, não tem como ser demonstrado. E Finnis, ele vai raciocinar na mesma linha que Aristóteles ensinou, de que uma forma básica do bem, de que um princípio, ele pode, de alguma maneira, ser evidenciado de maneira dialética quando se tenta afirmar o seu contrário. Então, uma coisa que ele vai colocando ao longo do capítulo 3 é o que é o conhecimento, por que o conhecimento é um valor, quais as características que um valor possui, como eu posso demonstrar que o valor é um bem humano básico e é um princípio para compreender o próprio agir humano, e como eu posso perceber a obviedade do valor do conhecimento quando eu procuro negá-lo, né? Então, a negação de uma coisa óbvia gera o sentimento do absurdo, e é esse sentimento do absurdo que nos ajuda a compreender que aquilo que está sendo negado é algo óbvio, né? Muito bem. E aí, Finnis vai trabalhar aqui, especificamente nesse momento, com essa ideia de que existem argumentos que, quando eles atacam o conhecimento, eles vão destruir a si mesmos, né? E, num determinado ponto anterior do capítulo, ele explicou para a gente que, quando eu tenho um argumento que se autocontraddiz, ele deve ser abandonado. Então, ele começa postulando isso, né? Que, com relação ao valor do conhecimento, né, qualquer argumento cético é autocontraditório. Então, negar esse valor é algo que se destrói a si mesmo. E aí ele vai tentar explicar por quê. Por que isso acontece, né? Ele vai dizer, olha, quando é que algo se autocontraddiz? Quando é que um argumento, ele, por si mesmo, ele sucumbe? Ele vai dizer, a autocontradição, ela pode ser uma autocontradição lógica, né? E aí aqui do lado eu peguei um exemplo, né? Quando eu afirmo que eu posso provar que nada pode ser provado, isso em si mesmo já se derrota, né? Algumas contradições, elas são dessa natureza, né? Elas geram um tal paradoxo que elas não existem, não funcionam, né? Então,
elas podem servir, digamos assim, como um pequeno problema, como uma charada, como um paradoxo que pode provocar algum tipo de reflexão, pode até motivar uma busca de tentar desarmar aquele paradoxo, né? Mas, pela própria construção da maneira como a gente raciocina, a sentença não se sustenta. A autocontradição ela também pode ser pragmática ou performática, né? Então, quando o sujeito afirma algo que, pela própria afirmação, já se nota que a sentença contradiz a si própria, né? Então, é o caso de eu ter colocado aqui nesse slide a frase, esta frase não foi digitada, né? O simples fato de eu digamos, ter digitado e, evidentemente, estar aí digitado para vocês, ela se autocontradiz. A contradição operacional, ela é uma modalidade da autocontradição pragmática, né? Qual é a diferença entre elas? É que, quando eu tenho a autocontradição pragmática, existem alguns contextos em que a frase ela pode fazer sentido. Então, no sentido, quando eu falo esta frase não foi digitada, eu poderia, por exemplo, ter utilizado um aplicativo do computador que permitisse que eu tivesse ditado a frase, né? Então, na contradição operacional, eu tenho uma fala que ela, independentemente do contexto que eu tente buscar, ela não vai funcionar, ela não vai fazer sentido, né? Então, o Finis fala desses 3 tipos de autocontradição, todas elas fazem com que o discurso sucumba sobre si mesmo, né? E cada uma delas trata de um aspecto específico. Muito bem, e aí ele vai nos afirmar que a autocontradição pragmática é um pouquinho mais ampla, que a autocontradição operacional é um tipo de autocontradição pragmática ou performática, né? Tudo bem. E aí a distinção entre as duas, né? É que na autocontradição pragmática eu tenho um contexto específico, que se eu alterar, aquela frase pode fazer algum sentido. Ao passo que na autocontradição operacional, ela não vai ter remédio para ela, não vai ter jeito para ela. A frase ela não funciona, né? Então, ela sucumbe sobre si, né? Aí Finis vai dizer, olha, esse tipo de autocontradição, ela faz sentido semântico. Não são simplesmente palavras que estão ali ligadas uma à outra e que não fazem sentido. Não, elas fazem sentido, dá para compreender o que está escrito, né? A questão dela é que, do ponto de vista argumentativo, né, elas não guardam coerência, elas não guardam possibilidade, seja ela lógica, seja ela fática, né? Muito bem. E aí ele vai colocar, olha, quando se nega o valor do conhecimento, está-se diante de uma contradição operacional. Afirmar que o conhecimento não é um valor, afirmar que o conhecimento não é uma inclinação humana, afirmar que alguém estaria melhor se não conhecesse ou se fosse ignorante, né? É uma afirmativa que ela sucumbe sobre si mesma, né? Por quê? Porque das duas uma. Se eu falo isso como uma brincadeira, como fermento para o pensamento, se eu faço isso como quem propõe um paradoxo, né? Por exemplo, quando eu falo assim brincando, a ignorância às vezes é uma bênção, né? Então, quando eu falo ela dessa maneira, né? Eu já estou assumindo o quê? Ou que eu estou trabalhando de maneira humorística, ou eu estou contendo ali uma ironia, mas eu não estou pretendendo dar uma contribuição para a discussão sobre o valor do conhecimento, né? Na verdade, quando eu falo, nossa, às vezes a ignorância é uma bênção, eu estou pressupondo o quê? Que o conhecimento é algo bom e valioso, mas que diante de uma situação da vida, de uma situação que me causa desgosto, talvez fosse melhor até se eu não soubesse, né? Então,
já é mais como uma figura de linguagem do que propriamente como uma discussão acerca do valor do conhecimento, né? Tudo bem. Então, se eu vou tentar negar o valor do conhecimento dentro de uma discussão séria, em que eu pretendo dar realmente uma contribuição, é impossível. Por quê? Porque para que eu tenha uma discussão e para que eu pretenda realmente investigar se o conhecimento possui valor ou não possui, eu já parto do pressuposto de quê? De que aquela discussão busca uma verdade, busca construir um pensamento coerente, busca obter uma melhor compreensão acerca do que é o objeto em discussão. Então, eu estou buscando o quê? Conhecimento, né? Então, conhecimento e o valor do conhecimento é um pressuposto necessário para que eu possa travar outras discussões sérias, né? Eu não posso, sem me autocontradizer, pretender ter uma discussão séria sobre o valor do conhecimento, né? É essa questão que o Finis coloca. Então ele vai dizer, olha, não tem como negar o conhecimento como ponto de partida. Aí vocês vão lembrar todas aquelas coisas que o Finis falou, né? Isso não quer dizer que todos terão que buscar o conhecimento, ou que é uma obrigação moral de buscar o conhecimento, ou que todo conhecimento tem o mesmo valor. Né? Vai dizer, não, eu estou trabalhando aqui com uma constatação que é anterior à moral. Eu estou trabalhando aqui com a constatação de que o conhecimento, né, conhecer, né, estar bem situado acerca do mundo que me cerca, de mim mesmo, dos meus processos mentais, me coloca numa situação melhor do que a de quem não tem isso, me coloca numa situação de vantagem, né? E atende a uma certa inclinação humana, né? Mas o que vai acontecer a partir disso é outra história, né? E aí Finis diz, bom, o que o cético poderia fazer? Alguém que duvida do valor do conhecimento, né? E que leva isso a sério, né? A opção dele, bom, se ele falar a sério que o conhecimento não é um valor, ele está se autocontradizendo. A opção dele seria, então, não dizer nada, né? Digamos, ele guardaria para si a convicção de que o conhecimento é algo inútil, ou de que o conhecimento não é bom, ou de que a ignorância é algo melhor, né? Só que tem um problema, qual é? Que, embora ele não estaria sendo incoerente, né? Ele conseguiria evitar a autocontradição, né? Isso não é o único elemento da racionalidade, né? Então, ele não estaria postulando explicar nada, ele não estaria postulando nenhuma busca da verdade, ele não estaria atendendo outros requisitos, digamos, da comunicação humana, né? Então, essa negação pelo silêncio, ela traria outros problemas, né? Um dos quais seria o quê? Bom, se o sujeito simplesmente não participa da discussão, né, ele está simplesmente se negando a ter uma participação na própria inteligência da comunidade, né? E ele está se recusando a adentrar aquela discussão, aquela partilha que, digamos assim, é natural, né? Faz parte da sociabilidade humana, né? Então, mas eu também posso negar a sociabilidade humana, né? Mas aí vejam onde o cético está se metendo, né? Então, se eu tiver que negar o conhecimento, se eu tiver que negar a própria racionalidade, se eu tiver que negar o valor da família, o valor da amizade, né? O valor da vida e da saúde, né? O sujeito ele vai cada vez mais se afastando daquilo que é propriamente humano, ou daquilo que permitiria um florescer humano, né? Na verdade, o que aconteceria, e talvez seja o que acontece, é que o cético, caso optasse pelo silêncio, ele acabaria participando dos demais valores humanos, né? E mesmo do valor conhecimento, só que ele participaria daquilo de maneira passiva, né? Então, com isso, o Finis ele vai encaminhando, né, para concluir o capítulo, né, dizendo isso, não é? Olha, quando eu tenho um valor, né, eu tenho um ponto de partida para compreender qualquer coisa. E esse ponto de partida, ele não pode ser negado
sem que eu precise negar o óbvio, né? Tudo bem. E aí ele termina o item reiterando, né? Olha, não dá para demonstrar que o conhecimento é um bem. Tudo bem, né? Ele procura demonstrar que o conhecimento enquanto um bem é pressuposto em todas as demonstrações. Então, isso é uma coisa interessante, né? Ainda que eu não pretenda, digamos, chegar a grandes conclusões, ainda que eu pretenda sustentar a relatividade do conhecimento, ainda que eu pretenda sustentar que há um certo grau de racionalidade humana, né? Mas, na verdade, mesmo quando eu tenho uma perspectiva bem pessimista, eu estou tentando, de alguma maneira, obter algum tipo de compreensão do que é o ser humano e do quais são os seus potenciais, né? Então, a possibilidade de conhecer, né, o valor do conhecimento, ele está na raiz, ele é um pressuposto para tudo que envolve a argumentação, né? Afirmar que o conhecimento é um bem é uma afirmação tão objetiva quanto qualquer outra, cuja contradição se revela falsa em sua própria enunciação. Né? Então, e o Finis volta aqui à temática da objetividade. Né? E ele vai dizer, por que afirmar o valor do conhecimento é uma afirmação objetiva? Né? Porque se eu tento negar esse bem, eu estou me autocontradizendo. Né? E isso acontece não só com conhecimento. Né? Qualquer outro enunciado cuja contradição se revela impossível, se revela paradoxal, né? Se revela uma tentativa de negar o óbvio, né? Qualquer afirmativa dessa natureza, ela vai gozar, então, de objetividade. Muito bem. E aqui é onde ele nos deixa, nos preparando para, então, falar dos outros bens e dos outros valores humanos. Né? Então, notem que nesse item, né, e aqui é onde a gente vai amarrar aqui o nosso... ele vai estar trazendo para a gente alguma compreensão do que é um valor, de como o valor é afirmado. Ele vai tentar demonstrar que esses valores, eles são pontos de partida para compreender a própria ação humana e que, portanto, eles nos auxiliam, né, enquanto filósofos ou enquanto pesquisadores dentro das ciências sociais aplicadas, dentro do direito, que é a área que mais me interessa aqui no momento, né, como os valores, né, eles vão servir de ponto de partida para a gente compreender melhor toda e qualquer ação humana. E aí a ação humana vai incluir o quê? A ação do legislador, mas também a ação do político, a ação daquele que infringe a lei, a ação daquele que pretende alterá-la, né? A ação daquele que tenta agir sem levá-la tanto em consideração, mas se guiando por outros preceitos, né? Então, o agir humano, ele se torna inteligível a partir dos valores. Tudo bem. Então, eu queria agora recapitular alguns elementos que ele colocou ao longo do capítulo, né, para a gente fechar a nossa discussão aqui. Né? Então, a primeira coisa que eu acho bom colocar é que há vários sinônimos para valor. Né? Vocês vão notar que Finis ele fala de bem humano básico, valor básico, princípio prático básico, princípio da razão prática. Né? Então, todas essas expressões, elas indicam o mesmo fenômeno, né? Que é o quê? Eu estou diante de algo que é desejável, de algo que pode ser buscado por si mesmo, eu estou diante de algo que é um ponto de partida para compreender o agir humano. Né? E a expressão, digamos assim, talvez mais completa, mais bonitinha, né? É eu falar de um princípio da razão prática. Né?
Então, quando eu falo um princípio da razão prática, eu estou me referindo a o que está no ponto de partida para eu poder compreender a racionalidade humana aplicada à obtenção do florescer humano, né? Dos bens que vão permitir a um ser humano qualquer que ele se realize, né? Então, essa é a ideia, né? E é por isso que ele vai ser útil para compreender a maneira como os seres humanos agem, porque, ao fim e ao cabo, quando nós agimos, geralmente nós estamos buscando realizar alguma forma de bem, né? E aí, vejam, quais são os bens, né? É o que o Finis vai começar a falar no próximo capítulo, né? Então, o bem que a gente falou agora no capítulo 3 foi o bem do conhecimento, mas vocês vão lembrar que amizade, sociabilidade, vida, saúde, religião, família, né? Também são bens humanos básicos. E aí o Finis ele vai apresentar esses bens, né? E vale a pena, então, a gente também pensar o seguinte, né? Que todos esses bens, eles se manifestam em nós como inclinações, né? No caso do conhecimento, o Finis menciona, olha, o conhecimento aparece em nós assim de uma maneira mais assim impensada, mais casual, na forma de curiosidade e na forma de interesse, né? Que é com aquilo que ele começa lá no princípio, né? Lá no começo do texto dele, né? Ele vai então dizer, olha, o ser humano ele quer saber das coisas, né? O ser humano ele quer compreender, o ser humano ele às vezes é até uma curiosidade boba, mas ele tem, né? E uma característica da curiosidade é que a gente nunca sabe onde ela vai nos levar, né? Então, às vezes eu tenho uma pergunta na minha mente, uma pergunta banal, ou até uma pergunta complicada, não sei, né? Mas daquela pergunta, ela puxa outras, né? Puxa um carretel de interesses. E o ser humano, ele é naturalmente inclinado a satisfazer essa curiosidade, né? A gente que vive hoje muito imerso no ambiente das redes sociais, a gente vive isso, né? E como, até do ponto de vista psicológico, o marketing, a propaganda, o modelo de funcionamento dos aplicativos, né, eles manipulam um pouco a nossa tendência natural a querer sempre ver um pouquinho mais, né? Seja uma curiosidade nobre, seja uma curiosidade bem boba, né? Seja assistir mais um vídeo engraçadinho, seja buscar mais um conceito, mais uma ideia, mais uma explicação, né? Mais uma referência. A gente tem e a gente fica satisfeito quando a gente encontra isso, né? E o Finis vai dizer, olha, isso se dá com relação ao conhecimento, mas vai se dar também, como eu demonstrarei, com relação a outras formas básicas do bem, né? Eu anotei aqui uma outra coisa para mencionar. Primeiro, a palavra valor, né? Vocês vão lembrar que é um dos termos que o Finis pede para dizer, olha, quando você quiser falar de um bem humano na sua visão mais abrangente, a gente pode falar de um valor, né? Então, valor conhecimento, né? E aí ele vai dizer, por que eu falo disso de maneira mais ampla? Porque o valor conhecimento, ele pode ser realizado de infinitas maneiras, né? Então, eu não posso conhecer tudo de tudo ao mesmo tempo, e nem tudo tem a mesma importância ou me desperta o mesmo interesse. Então, o valor conhecimento, para o qual se inclina, né, a minha curiosidade, o meu interesse, né, ele pode ser realizado de infinitas maneiras, né? Então, eu posso ter interesse por filosofia, eu posso ter interesse por xadrez, palavras cruzadas, literatura, poesia, futebol, né? Mecânica, churrasco, enfim, né? Eu tenho infinitas maneiras pelas quais este valor chamado conhecimento ele pode ser realizado, né? Infinitas maneiras, né? E dentro dessas infinitas maneiras vai entrar o quê? O que é mais importante para cada um, o que é peculiar e agradável ao gosto de cada ser humano, e aí o ser humano irá buscar realizar conhecimento
das formas específicas que mais lhe atraem. E aí, nem todo conhecimento tem o mesmo grau de importância, nem todo conhecimento atrai todos os indivíduos da mesma maneira, né? Da mesma forma, também há vários valores, né? Há vários bens. Pode ser, por exemplo, que o bem conhecimento exerça sobre você uma grande atração, mas pode ser que o bem sociabilidade, o bem religião, o bem saúde, né, pode lhe chamar de maneira mais forte, né? Então, existem vários valores que são manifestações mais abrangentes da ideia de bem. Esses vários valores nos atraem com diferente intensidade, e no momento de realizar esses valores de maneira específica, as formas específicas são infinitas e também vão se concretizar nas nossas vidas de acordo com nossos interesses e nossas peculiaridades. Então, eu anotei, há vários bens e há diversas manifestações de cada bem. Os bens não possuem uma hierarquia entre si, então eu não vou dizer, o conhecimento é mais importante que a saúde. Não, e nem o contrário, né? Então não há uma hierarquia entre os valores, né? E as diversas manifestações de cada um não têm a mesma importância, nem nos atraem da mesma forma. Finis também vai dizer, o fato de eu reconhecer que algo é um valor não significa que haja uma obrigação moral de perseguir aquilo. Então, o conhecimento é um valor, maravilha, todos concordamos com isso, né? Quer dizer que a partir de agora surge uma obrigação moral de que cada um de nós procure se tornar um intelectual? Não, né? A busca do conhecimento não é uma obrigação moral, né? Buscar conhecimento pode trazer vantagens e pode levar a algum aspecto do nosso florescimento enquanto seres humanos, né? Mas não constitui uma obrigação moral, né? Então, da mesma maneira, eu buscar a minha própria saúde, a minha própria longevidade, preservar a minha própria vida, né? Aquilo ali, o fato de eu saber daquilo, aquilo não traduz, não é uma obrigação moral, né? Mas, evidentemente, que se eu procurar me alimentar bem, praticar exercícios físicos com regularidade, eu poderei retirar dali algum aspecto do meu florescimento enquanto ser humano que me colocará numa posição melhor, né? Então, é importante perceber isso, tá? O fato de algo ser um valor não implica em nenhum tipo de obrigação moral, né? A obrigação moral vai surgir bem depois na cadeia do raciocínio, né? Quando eu, dentro da maneira subjetiva, como eu interpreto e vivo minhas inclinações, eu vou buscar, de maneira mais intensa, algumas formas específicas de realização de certos valores, e essa busca específica da realização de valores vai me colocar, ora, cooperando, ora, competindo, ora, em situação de antagonismo com outros seres humanos, e aí vão surgir algumas questões, né? Acerca de como eu me relaciono com os outros, de como eu devo me relacionar comigo mesmo, né? Afinal de contas, se eu devo ou não negligenciar algum aspecto, algum valor que poderá me trazer benefício ou me trazer prejuízo, né? Então, a discussão de índole moral, ela vai surgir depois, já na hora que eu estou, digamos assim, praticando a busca pelo meu florescimento pessoal, né? E vejam, né, que essas questões de natureza moral, elas demandam a utilização da minha razoabilidade, né? Então, um valor humano básico, né, que ele é tão pressuposto que a gente até esquece, é a própria capacidade de raciocinar sobre as coisas, né? Então, eu posso cultivar a minha razoabilidade, né? Eu posso cultivar sobre a forma de ponderação, de assertividade, de uma disposição para o debate, de uma disposição para o estudo e a reflexão, né? De uma disposição para manifestar minhas ideias ou de fazer perguntas, né? Enfim, né? Então, esses valores, né? Eles vão, então, colocar pontos de partida para o agir humano.
E o agir humano, orientado pela nossa razão, vai nos colocar algumas questões sobre como agir da melhor maneira com relação a nós e com relação aos demais, né? Então, quando se trata de nós mesmos e de quem está próximo, eu tenho aí uma ética, né? Uma discussão sobre certas opções que eu vou tomar, opções de natureza prática, né? E quando se trata da sociedade política, aí eu entro numa esfera mais ampla, né? E vejo, né? E aí em Aristóteles e depois em Aquino e em Finis, entre uma ética e uma política, eu não tenho uma quebra, eu não tenho uma ruptura, né? A ética, ela é o quê? Uma economia do indivíduo nas suas relações para consigo mesmo e para com os outros, na busca de realizar-se como ser humano, né? Mas a política já é o quê? É o tratamento de uma boa ordenação da sociedade para que existam as condições para que haja o bem comum. E o que é o bem comum, né? O bem comum nada mais é do que as condições para que cada indivíduo possa buscar o seu próprio florescimento, né? Então, notem uma coisa curiosa na lei natural, que eu acho que a gente já pode ter notado nesse primeiro pedaço da leitura do Finis, né? Uma teoria da lei natural não nos dá respostas prontas. Uma teoria da lei natural não nos dá, digamos assim, a resposta de Deus para os dilemas humanos. Não, né? A teoria da lei natural, ela nos dá pontos de partida para que a gente, empregando a nossa inteligência, tente compreender o mundo e compreender as nossas próprias ações, né? E a gente vai lembrar que lá no segundo capítulo, né, o Finis vai colocar, olha, a lei natural e os teóricos da lei natural não negam que essas perguntas e que essas reflexões sobre o agir humano são temas difíceis, né? O que a gente afirma é que a teoria da lei natural tem uma importante contribuição na reflexão sobre o agir humano, né? Então, essa a ideia, né? Então, e aí fica um bom alerta para nós, né? Porque uma das formas pelas quais a gente descarta a lei natural e os direitos naturais no início da nossa vida acadêmica, né, logo nos primeiros períodos do curso de Direito, a gente descarta a lei natural por quê? Porque ela é a lei divina e imutável, ela dá uma resposta pronta para as coisas, ela é fruto de superstição ou de fé, e sendo algo verdadeiro e imutável, não serve, né? Por outro lado, quando eu deixo de dizer isso, eu posso dizer o quê? Que a lei natural, a teoria da lei natural, é algo baseado numa noção subjetiva de justiça, então também não presta, porque a subjetividade não permite que eu crie o direito, porque o direito pretende ser o quê? Pretende ser uma regulação objetiva das condutas e uma maneira de resolver conflitos, né? Então, como é que uma noção subjetiva de justiça vai poder me ajudar com isso, né? Então, aqui a gente está percebendo e afirmando algo bem diferente, né? A gente está tentando perceber e afirmar que uma teoria da lei natural percebe e reconhece a dificuldade de explicar e bem ordenar a conduta humana, seja do ponto de vista subjetivo, intersubjetivo ou político, né? Então, eu acho que com isso eu termino a parte expositiva do encontro de hoje, né? E aí gostaria de saber se vocês têm aí algum comentário a fazer. Fiquem à vontade, tá? Tem alguma pergunta? Oi, Adilésia, pode falar. Professor, a sua explicação foi bem esclarecedora, né? E me trouxe algumas indagações. Inclusive, quando eu penso o Finis, ele fala que dessa imutabilidade, né? E ao mesmo tempo, dessa inexequibilidade de pensar um bem como um valor máximo, né? Então, logo não haveria hierarquia.
mais à frente na obra, se eu não me engano, acho que no capítulo... Acho que é capítulo... Só um momentinho. No capítulo 5 já, ele retoma isso, né? E ele fala lá de uma avaliação moral numa ótica consequencialista. Eu sei que nós não chegamos ainda nessa discussão, né? Mas como o senhor trouxe isso, me fez pensar um pouco o porquê, né, que essa incomensurabilidade ela é tão relevante ser esclarecida nesse momento que o senhor está tratando, que é justamente quando nós falamos dos bens básicos, para não ocorrer nenhum equívoco lá na frente, quando se trata exatamente da avaliação moral. Uhum. Sim. Porque ela vai ter ela tem um lugar, né? E o Finis está tentando nos conduzir, lembrando assim, primeiro princípio da razão prática, né? A gente vai chegar no julgamento moral, né? Nós vamos chegar lá, né? Só que a gente tem que perceber que tem um lugar para ele, né? A partir do qual ele se coloca. E se eu colocar a obrigação moral prematuramente na discussão, eu perderei o caráter racional da discussão, né? Então, nesse ponto eu acho, pelo menos assim, para mim é muito legal ver assim a cautela, né? E eu digo, poxa, Aristóteles era um camarada assim muito sagaz, né? A cautela com a qual eu me aproximo da temática da reflexão moral e até mais adiante, né? Eu vou ter que chegar na temática de como é que a moral vai influenciar a produção das normas em uma sociedade. Então, eu vou chegar em questões assim políticas, jurídicas, né? A filosofia moral ela vai então, ao mesmo tempo que eu tenho uma teoria que ela vai me render frutos assim muito vivos, né? Vão ter efeitos muito práticos na minha vida, né? Em termos assim de pessoa que pensa e reflete sobre a moral de sua conduta, sobre a política na sociedade em que ela vive, o direito na sociedade em que ela vive, a sua própria atuação como profissional e como ser no mundo, né? Então assim é muito legal assim. A gente vai chegar muito longe, mas a gente precisa ter os princípios bem assentados e a gente tem que tomar cuidado para não pular para as conclusões, né? Então, diz, olha, então vamos com calma, né? Então, valor tem caráter pré-moral, né? Tudo bem, né? Isso aí é o aspecto que vai conduzir o ser humano a realizar-se como ser humano, tudo bem. Em que momento começa a entrar a preocupação com a qualidade da busca do florescimento humano, né? Aí isso vai surgindo ao longo, digamos assim, do próprio exercício de uma busca prática por essa realização. Então, é algo que, como é que eu vou dizer? Para mim, pelo menos, o que surpreendeu, o que me fascinou é a capacidade que a teoria da lei natural tem de evitar as respostas prontas, evitar as simplificações, permitir que a gente contemple um cenário do agir humano mais amplo, né? E, ao mesmo tempo, oferece para a gente uma boa margem de flexibilidade para análise, né? Então, assim, é bom isso, né? Então, onde hoje a gente vive um mundo que ele é complicado, complexo, diverso, né? A teoria da lei natural permite duas coisas incríveis. Uma certa identidade com relação aos valores e ao significado dos valores. Isso é legal. E a outra, uma grande possibilidade de perceber as infinitas possibilidades do agir humano a partir desses valores, né? Arthur, tu queres comentar alguma coisa? Edlésia, você pode voltar depois, não sei se eu atingi teu ponto. Obrigada, excelente. Professor, boa tarde. Eu queria saber, na verdade, é uma dúvida que eu tenho desde último encontro em relação à verdade, porque foi mencionado uma crítica de Finis ao ceticismo, que haveria obviedades que, assim, elas deveriam ser rejeitadas porque, assim, o ceticismo não pode negar o que é óbvio. E eu queria saber em relação ao papel da verdade para o direito natural, ou pelo menos em Finis, porque eu vi
no elenco que ele faz de 7 bens básicos, eu acredito que está na página 193, ele não elenca a verdade como um bem básico humano, mas ele faz em relação ao conhecimento, que foi mencionado aqui. Eu queria saber se a verdade é pelo menos objetiva na consideração. Tá. Quando ele fala da verdade, ela está muito ligada ao próprio conhecimento, tá? Porque Finis ele vai dizer, olha, conhecimento é necessariamente um conhecimento verdadeiro. Porque se aquilo que a pessoa pensa que conhece é falso, aquilo não é conhecimento, tá? Então, são duas noções que andam bem juntas, né? E uma coisa interessante é, quando eu falo que é possível conhecer, né, que é um pressuposto para qualquer discussão racional, né, a gente está conversando e a gente está tentando compreender alguma coisa porque a gente acredita que a gente vai chegar a alguma conclusão, ou uma conclusão parcial, ou algumas perguntas interessantes, ou algumas hipóteses que a gente pode testar. Enfim, a gente vai caminhar para algum lugar. Então, tem uma aposta na possibilidade de conhecer, né? E essa, eu diria que é mais do que uma aposta, né? A gente naturalmente pressupõe que pode conhecer, né? A gente pressupõe que é possível perceber alguma coisa do mundo, né? E aí, essa questão da verdade, é dizer, olha assim, nem tudo, eu posso conhecer coisas, assim, como elas são, palpáveis. O mundo não está o tempo fugindo e se escondendo de mim, né? Então, a ideia, por exemplo, a ideia cética seria o que, olha, é impossível conhecer, né? Porque tudo que eu tenho diante de mim é uma ilusão, porque eu percebo o mundo por meio dos meus sentidos são impulsos eletromagnéticos que meu cérebro processa, e eu não tenho sequer como garantir que supostamente a realidade que está à minha volta, ela existe mesmo, se eu não estou imaginando isso a partir de algum sono maravilhoso que eu estou vivendo em algum lugar, né? Eu não tenho como saber, né? Então, nesse ponto aí, Aristóteles e Tomás de Aquino, eles pedem uma coisa, né? Eles vão dizer assim, olha, para a gente poder pensar juntos, eu preciso que você conceda uma coisa pequenininha. Qual é? Você tem que conceber que alguma coisa há, né? Alguma coisa há. Eu preciso de um ponto do tamanho da cabeça de um alfinete, né? De realidade e que possa ser percebida pelos sentidos, e a partir daquilo ali eu construo um universo. Então, mas assim, é uma coisa interessante. A posição cética, ela tem uma certa invencibilidade, desde que o cético fique quieto, né? como ele colocou nesse capítulo, né? Mas assim, se eu simplesmente teimar aqui e falar, não, nada existe, né? Se o sujeito for realmente teimoso, ele não tem como comprovar nem sequer a própria existência, né? Só que aí, né, as pessoas mais grosseiras falam para o cético, né? Faz o seguinte, então, meu amigo, atravessa essa rua bem aqui de olho fechado, para você me demonstrar o seu ponto de vista, né? O cético vai dizer, não, peraí, mas é uma discussão filosófica, não é assim, né? Então, o problema do ceticismo é que, quando ele se expressa, ele cai em autocontradição, né? Porque negar a possibilidade de conhecer é absurdo, né? O que eu posso é questionar o quê? Os limites do conhecimento, a dificuldade de conhecer, que algumas matérias são mais difíceis de determinar do que outras, que algumas matérias estão fora da nossa capacidade racional, tudo bem, né? Então, mas veja, nada disso é negar o valor do conhecimento, né? Com a possibilidade de quê? De adquirir alguma compreensão e alguma informação de nós mesmos e do mundo que nos cerca, né? Só que para isso eu tenho que assumir um pressuposto. Qual é? O de que alguma coisa há. Existe algo. Alguma coisa há, e esse algo pode ser apreendido pelos nossos sentidos, né? Com relação à noção de verdade, né? Eu acho também muito econômico e eu diria até caridoso da parte do John Finnis, né? Ele começar com, olha, é possível buscar a verdade, é possível tentar conhecê-la, né? Tudo bem. Não há hierarquia entre as verdades, né? A busca da verdade não é uma obrigação moral. Então, assim, eu acho um começo muito bom
E eu acho muito bonita a preocupação do Finis de não espantar as pessoas, né? Eu acho, inclusive, que aquele recorte que ele faz, deixando o capítulo dele, né? Tem um capítulo no livro onde ele pergunta, bem direta a pergunta dele, né? Quase como se ele fosse assim, vem cá, e onde é que fica Deus nessa ordem de coisas, né? Onde é que fica, né? E aí ele coloca isso num capítulo à parte, né? Acho que é o 13, né? E logo na introdução ele até fala, olha, se você não tiver interessado nesse aspecto, você não precisa ler, né? Então, assim, ele oferece no prefácio do livro um guiazinho para leitura, né? Então, existe uma certa hierarquia na verdade, existe uma certa ordem na verdade, né? Só que qual é o problema? Afirmar que há uma hierarquia na verdade, ela é uma, como é que eu vou dizer? Ela é uma afirmação que ela exige um pouco de fé. E aí o Finis disse, vamos deixar isso então para frente, né? Ela não é uma afirmação completamente racional, talvez seja até uma afirmação necessária, né? Mas, por hora, a gente precisa apenas saber de quê? De que eu tenho valores e que esses valores são pré-morais e que eles não são hierarquizados. Por hora é o que nós precisamos, né? Mais adiante, a reflexão poderá nos levar a dimensões da moral e a dimensões da verdade mais profundas, e onde alguma ordem, né, digamos assim, onde a sutil ordem do cosmos, né, ela vai se apresentar para nós, né? Mas ele vai dizer assim, não é esse o momento, né? Até porque, digamos assim, afirmar que há uma ordem no cosmos é algo que, e isso é outra coisa que eu acho fabuloso, né? Isso é uma coisa que eu não posso afirmar racionalmente, né? Então, é uma coisa muito, muito legal, assim, e é uma hora, assim, que eu acho bem bom. Tanto Aristóteles como Tomás de Aquino, eles têm o seu momento em que eles falam assim, olha, você demonstrar a verdade com V maiúsculo é um projeto fora da capacidade racional humana, né? Você vai precisar de algum outro tipo de apoio para chegar até aí, né? Que é onde entra, onde a gente tenta penetrar isso por meio do valor religião, que é um dos valores humanos básicos, que tenta nos ligar com o transcendente, né? Mas eu acho, assim, fabulosa a ideia de que esses valores estão aí disponíveis, eles atendem inclinações nossas, né? E que não há hierarquia entre eles, né? E aí, para explicar por que não é essa hierarquia, como é que eu vou dizer? Porque não cabe aqui, mas é muito legal, né? Não há hierarquia, mas, ao mesmo tempo, de uma certa forma, existe uma certa hierarquia, né? Aquele velho dilema, a gente até já discutiu isso em grupo uma vez, né? Afinal de contas, a gente tem que ser bom, a gente tem que acreditar em Deus, né? E aquela velha questão que fala assim, olha, o Senhor gostaria que nós acreditássemos nele, né? Mas ele não nos obriga, né? Então, aquela ideia de dizer assim, há uma hierarquia cósmica, né? Então, de certa forma, há, mas ainda que haja, essa hierarquia cósmica, ela não se realiza sem a nossa contribuição, né? Então, é uma questão, assim, peculiar. E que, no momento, ela vai fugir do nosso escopo, né? Porque o que a gente está tentando pensar é uma teoria da lei natural que ajude a compreender as ciências sociais e que ela possa servir, por exemplo, para um ateu que quer trabalhar a partir de Aristóteles ou para um cristão que queira trabalhar junto com Tomás de Aquino, né? Então, a ideia aqui, a primeira, digamos assim, a primeira coisa que eu quero em John Finnis, né, é perceber que eu tenho uma proposta teórico-metodológica interessante para as ciências sociais aplicadas. Ótimo, né? E que ela se baseia em valores e que esses valores são úteis para compreender o agir humano. Que aquilo ali é não hierárquico e que aquilo ali é pré-moral. E que depois, com a análise da própria conduta prática humana em busca de seu florescimento, aquilo poderá me levar sucessivamente a reflexões mais sofisticadas. Pronto, isso aí já é muito, né? Já é um prato cheio para engolir, né?
Então, daí eu poderei chegar, caso queira, a uma discussão de natureza transcendental? Sim, né? Mas aí já é outra discussão, né? Eu creio que a gente chegará a ela no correr dos próximos meses, né? Mas por hora não. Só ficou uma dúvida em mim em relação ao conhecimento e verdade, já que o conhecimento ele precisa ser buscado e ele é ao mesmo tempo um valor, as inclinações morais das pessoas influenciam nisso, se a verdade pode ser subjetiva no direito natural, ou se ela tem que ser, só existe uma verdade objetiva, ou seja, não tem influência da pessoa. Tá. O valor do conhecimento, bem como os outros valores básicos, eles são objetivos, né? Então, a verdade que está contida neles é de que eu não posso negá-los sem cair em contradição, tá? E eles têm aquela natureza da verdade que eles compartilham com tudo aquilo que é óbvio e que eu não consigo demonstrar. Então, a gente ainda está falando de verdades enquanto informações que ou encontram uma correspondência com a realidade, que é o que eu não preciso disso aqui no momento, ou é algo que é verdadeiro no sentido de que é óbvio, é algo que eu não posso demonstrar, mas é algo que eu preciso pressupor em qualquer discussão, né? Então, a gente está falando de um nível de verdade que é o nível necessário para poder compreender o mundo, né? Então, essa verdade, ela não pode ser subjetiva, né? Então, assim, mas veja, essa verdade que eu estou falando, ela está no começo dos meus raciocínios e não no fim, né? Então, por exemplo, valor conhecimento, né? Ele está lá no começo. O que ele me diz? Que entender as coisas é possível, que entender as coisas me coloca numa posição mais benéfica, que o conhecimento ele atende a uma inclinação humana, à nossa curiosidade, né? E a partir daí eu vou tentar então compreender o agir humano em busca do conhecimento, né? E os outros valores vão operar de maneira semelhante, quando eu trato de vida, saúde, razoabilidade prática, né, amizade, né? Então, porque eu tenho medo, eu não sei se talvez seja essa a natureza da sua dúvida, Arthur, da gente pensar assim, verdade como algum tipo de resposta para um dilema prático humano do dia a dia, né? Então, eu tenho que pedir a menina em namoro ou eu posso só ficar com ela? Qual é a conduta melhor, né? E aí eu vou discutir, eu acho que você tem que pedir ela em namoro, porque senão não é uma coisa séria e tal, isso que eu estou falando aqui é verdade. Veja, isso aqui eu já estou na ponta, né? Eu já estou no final de um raciocínio. Então, quando a gente discute isso, não é desse tipo de verdade que me interessa. A verdade enquanto convicção, tá? Eu não nego que talvez a gente possa construir filosoficamente, de maneira muito sofisticada, um argumento plausível e com alguma pretensão de verdade acerca, por exemplo, da melhor conduta humana em um relacionamento afetivo, né? Eu até acho que isso pode ser possível, né? Mas não é disso que Finn está tratando aqui com a teoria da lei natural, tá? Aqui na teoria da lei natural a gente está discutindo uma verdade que ela é pressuposta para que eu possa começar uma discussão razoável sobre as maneiras do florescimento humano, né? Então, eu tenho, como é que eu vou dizer, eu quero evitar aqui a circularidade de dizer que a minha conclusão moral ela está pressuposta lá no início do meu argumento, tá? Eu acho que é isso que Finis quer evitar. Ele quer dizer, olha, o fato de eu assumir que tem valores humanos básicos, não me fornece automaticamente respostas para os dilemas do comportamento humano lá na ponta, né? Não me fornece, né? Porque os dilemas morais são questões difíceis, né? E provavelmente para a qual eu não encontrarei soluções definitivas. Eu posso encontrar soluções plausíveis, soluções razoáveis, soluções que Aristóteles vai chamar soluções endoxais, né? Uma boa parte da plateia pode concordar com aquela solução, com aquela resposta, né? Mas, assim, eu vou tentar aqui uma metáfora. Digamos que na raiz e no tronco eu tenho verdades pressupostas, muito sólidas, óbvias, e que se eu questionar, eu vou estar dizendo um absurdo. Na base eu tenho isso.
Quando eu começo a jogar meus galhos e meus ramos lá para a ponta, para aplicar aquilo na minha vida prática e nos dilemas práticos da minha existência enquanto ser humano, eu tenho um contato com aquela raiz e com aquele tronco poderosos, eu mantenho esse contato, mas aí eu já posso ter o quê? A dificuldade das grandes complexidades dos assuntos humanos, né? Então, é isso que eu quero, digamos assim, tentar colocar. Eu não sei se eu consegui ser tão claro, viu, Arthur? Obrigado pela resposta, de qualquer forma. Tá. Oi, Edilésia. Professor, haveria então aí uma relação com uma hierarquia subjetiva que está implícita na prática dos bens fundamentais? Eu acho que vai ter, né? Só que aí, porque a gente não pode negar que cada um de nós tem suas próprias inclinações, né? E aí é isso que vai criar o agir moral, né? Eu tenho valor, e os valores, eles são autoevidentes, eles são óbvios, eles são aspectos do florescer humano, né? Só que lembra, quando eu falo valor, eu estou pensando na acepção mais ampla possível de um bem. Só que na minha vida humana, eu não vivo o bem com essa plenitude, né? Eu não vivo os valores com essa plenitude. Eu terei o quê? Aspectos específicos desses valores que dentro de uma certa situação, no tempo, no espaço, conforme meus próprios apetites, eu vou me inclinar a satisfazer, né? Então, por exemplo, por que estudar a teoria da lei natural e não estudar, por exemplo, vamos dizer, uma teoria cartesiana do conhecimento? Ou por que não deixar isso de lado e estudar, por exemplo, sobre o romantismo alemão no século XVIII? Ou pesquisar sobre, por exemplo, a literatura brasileira na segunda metade do século XX? Ou simplesmente buscar conhecer alguma coisa ou assistir alguma coisa por puro deleite, né? Qual é a diferença entre esses pequenos projetos que são formas de realizar o conhecimento e que são bem diferentes, né? Evidentemente que é a minha subjetividade, né? Então, sim, Edilésia, eu acho que há pleno e total espaço e a necessidade da nossa subjetividade, porque cada um de nós vai, digamos assim, realizar estes valores e realizar esse florescimento humano dentro do nosso próprio contexto pessoal, né? Então, e é isso que torna a questão complexa, não é? Mas é isso também que torna interessante e oferece poder explicativo para a teoria da lei natural, né? Porque, digamos assim, como o valor é amplo, eu consigo, então, compreender várias formas específicas do agir humano, né? Como é que o Rodrigo busca a sua felicidade, como é que Edilésia busca o seu florescimento humano, como é que Tainara busca realizar-se enquanto pessoa, né? Então, assim, os valores humanos básicos são os mesmos, estão ali óbvios e evidentes, pressupostos para todos nós, né? Agora, veja, a partir do momento em que eu tento concretizar algum daqueles valores humanos na minha vida, eu vou concretizá-los de uma forma específica, de uma forma peculiar e de uma forma adequada às minhas inclinações. Então, os valores humanos básicos são um elenco, digamos assim, um elenco relativamente pequeno, mas as formas pelas quais aqueles valores humanos básicos se realizam, essas formas são infinitas, né? E aí, evidentemente, que conforme a minha inclinação humana, meus desejos, minhas circunstâncias, né, eu começo a buscar realizar aquilo, e aí eu vou entrar na dinâmica de quê? O que é que me convém mais como ser humano, o que é que me convém menos, o que é que me coloca numa posição melhor, o que é que me coloca numa posição inferior, o que é que me coloca numa situação de cooperar com outros seres humanos ou de rivalizar com eles. E cooperando ou rivalizando, qual é a maneira correta de agir em relação a outro ser humano, né? E aí começam a aparecer as questões de natureza moral, né? Tanto
moral enquanto a economia do meu agir subjetivo, quanto moral enquanto o meu relacionamento com os outros, né? Então, nessa dinâmica de realizar-me enquanto ser humano dentro de um meio social que vão surgir as questões de natureza moral, né? Mas, assim, retomando o ponto que você bem colocou, né? Tem espaço para a subjetividade? Sim, né? E mais do que espaço, é necessário, né? Porque os bens humanos básicos só se realizam na prática, só se realizam no mundo por meio da subjetividade humana, né, em busca de sua realização. Perfeito, muito obrigada, professor. Tá ok. Então, nesse ponto aí, a gente talvez até tenha tocado um pouco essa questão da verdade que Arthur provocou, né, que é uma discussão difícil, né, mas que é a ideia de que, embora eu tenha a verdade colocada lá nos pressupostos, né, lá nos valores, né, eu vou ter inúmeras formas de realização daquilo, né? E aí é que é uma coisa curiosa, né? Como é que eu vou avaliar, né, os caminhos a seguir, né? Mas aí é aquela coisa que Aristóteles já disse, né? Algumas questões sobre a nossa conduta são fáceis e qualquer pessoa sensata vai saber se definir, né? Algumas outras já colocam um certo desafio, já requerem uma certa reflexão. E existem algumas questões que somente aqueles que refletem muito e se dedicam ao estudo daquilo vão poder propor algum tipo de solução, né? Então, assim, vão haver questões morais, dilemas morais difíceis mesmo, que não terão, assim, uma solução, né? E aí talvez seja com que a gente fecha o nosso encontro de hoje, né? Afirmando o quê? Né? Que a teoria da lei natural explica a conduta humana, mas não fecha e não condiciona a conduta humana. Uma teoria da lei natural percebe que existem muitas maneiras do ser humano se realizar, que essas maneiras elas são todas possíveis, que entre as preferências humanas por formas específicas de se realizar não há uma hierarquia pré-definida e nem há uma obrigação moral de seguir tal ou tal trilha, né? Mas que essa amplitude de possibilidades coloca para nós algumas responsabilidades que decorrem da nossa natureza racional e razoável de, digamos assim, conduzir a nossa ação, levando em conta o quê? Primeiro, talvez que a gente deva conduzir a nossa ação de maneira a não nos colocar numa situação pior, né? Então, se eu tomo uma atitude que leva ao meu florescimento, aquela atitude ela é razoável. Se eu tomo uma atitude, um curso de ação que nega o meu florescimento humano, aquele é um curso de ação que eu deveria, em princípio, evitar. Se eu tomo um curso de ação que impede o florescimento humano de outras pessoas, aquele é um curso de ação que eu deveria evitar. Se eu adoto um curso de ação que apoia ou propicia um maior florescimento humano para outros, aquele é um curso de ação que, em princípio, deveria ser adotado. Ah, mas isso aí é muito ingênuo, é muito bonito, mas não vai ter conflito na história, não vai ter disputa de valores, não vão haver contradições, né? E aí é que vão surgir as questões difíceis, né? Aqueles momentos em que nós teremos que tomar decisões que terão natureza ou ética ou política, que serão decisões complicadas mesmo, e que nós teremos que decidir sem ter a certeza absoluta de que estamos tomando a decisão correta, né? Então, essa é uma coisa que eu acho muito bom na ideia de lei natural, né? Porque eu encontro nela uma ferramenta que não é dogmática, né? Por incrível que pareça, e contrariando a nossa percepção comum, a teoria da lei natural é uma ferramenta
razoável e bastante maleável para compreender as coisas. Bom, gente, eu vou ficar por aqui, eu vou parar a gravação agora. A gente excedeu um pouquinho o tempo, mas foi muito bom e valeu muito a pena. Eu agradeço a vocês, tá?